vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem? Olha aí, meninos e meninas do 5º ano. A tia Jo está com saudade de todo mundo. Não esqueça de usar a máscara quando houver a necessidade de sair na rua. Mas a tia Josi vai fazer aí um comentário, tá, pessoal? Veja os vídeos. 5º ano parece que não está assistindo os vídeos. Pessoal, prestem bastante atenção aí. Arrume aí um tempinho para ver os vídeos, visualizar e fazer atividade, tá, pessoal? Preste bastante atenção. A tia Josi tem observado aí que o 5º ano aí tá visualizando bem pouquinho. Vamos ver aí, né, pessoal? Para vocês responderem a atividade com bastante sucesso, tá? Então, vamos lá. O nosso conteúdo de hoje está na página 72. Abra o livro de vocês aí na página 72, tá? Nós hoje iremos falar sobre os tecidos. Os tecidos do nosso corpo, que formam aí todo o nosso corpo, que vimos falando aí nos outros vídeos sobre o corpo humano. Falamos a semana passada sobre as células e hoje também nós vamos aí falar sobre os tecidos, que também faz parte do grupo das células, ok? Então vamos lá. O nosso corpo, como a tia Josi já falou no outro vídeo, ele é formado por vários tipos de células, não é isso? Os tecidos, ele é um grupo de células semelhantes que desempenha uma função específica, ok? A definição de tecidos é um grupo de células que desempenham, certo? Aliás, um grupo de células, certo? Semelhantes que desempenha uma função específica, certo, pessoal? Então, eles são aí classificados em vários tipos de tecidos. Se vocês observarem no livro de vocês, vocês irão ver as imagens, certo? Para vocês terem a ideia de como é, ok? Então, é formado aí pelo tecido epitelial, o tecido ósseo, o tecido nervoso, o tecido muscular, o tecido adiposo. Então, tem vários aí tecidos, se vocês observarem aí no livro de vocês. Agora, cada um desse tecido, é claro, tem a sua função específica, feito eu falei anteriormente. Então, o tecido epitelial, que é o primeiro aí, quando você vê essa imagem rosa, certo? O tecido epitelial, ele reveste toda a superfície externa do corpo. Ele reveste aí toda a superfície externa do corpo, cobrindo também algumas cavidades do organismo. Então, qual é a função aí do tecido epitelial? O tecido epitelial, ele reveste toda a superfície externa do corpo e cobrindo também aí algumas cavidades do organismo. Essa é a função do tecido epitelial. Vem aí também o tecido conjuntivo. Se você observar o tecido conjuntivo, também tem uma parte rosinha aí do tecido, preste bastante atenção no livro de vocês. Então, o tecido conjuntivo, certo? Ele é associado ali aos demais tecidos, certo? Ele tem a sua função, então ele é associado aí aos demais tecidos do corpo, dando-lhe sustentação. Então, essa é a função do tecido conjuntivo, certo? Ele está associado ali, dando ali sustentação ao corpo, ok? Agora vem o tecido também do outro lado aí, passe para a página 73, o tecido muscular. O tecido muscular compõe o que? Já está dizendo assim, os músculos. Agora aí, vocês prestem bastante atenção aí em relação ao tecido muscular, que ele também aí, pessoal, ele está classificado em 3 tipos. O tecido muscular, ele está aí classificado em 3 tipos. Prestem bastante atenção aí. No tecido muscular estriado esquelético, certo? No tecido muscular estriático cardíaco e o tecido muscular liso. Então, tem essas 3 classificações aí no tecido muscular que compõem justamente os músculos. Tá aí no livro de vocês. Tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular estriado cardíaco e o tecido muscular liso. Aí tá na página de vocês, na página 73 aí do livro de vocês, ok? Agora vem o tecido nervoso. Tem o tecido nervoso,
Qual é a função do tecido nervoso? O tecido nervoso coordena todas as funções do corpo. A gente está falando dos nossos neurônios. Então, o tecido aí nervoso, ele coordena todas as funções do corpo. Essa é a sua função. Imediatamente depois do tecido nervoso vem o tecido sanguíneo. Qual é a função do tecido sanguíneo? O tecido sanguíneo, ele realiza diversas funções. Como, por exemplo, ele transporta os nutrientes, o transporte aí de nutrientes. E outra coisa, além dele transportar o nutriente, esse tecido sanguíneo, ele elimina os resíduos nocivos ao nosso corpo, aqueles tipos de resíduos nocivos ao nosso corpo. Ele captura também, ele faz o processo de capturar os micro-organismos, ou seja, os invasores que causam doença. Que tipo de invasores são esses? Como as bactérias. Então, aí, o tecido sanguíneo, ele realiza aí várias funções, repetindo, realiza aí as várias funções, como o transporte de nutrientes para o corpo, ele elimina aí os resíduos de alguns alimentos nocivos que comemos. Outra coisa aí, ele captura os micro-organismos invasores aí que causam doença, como as bactérias. Ele captura ali e faz todo o processo ali, ok? E também, por último aí, tem o tecido, por último não, quase o último, o tecido adiposo. O tecido adiposo aí, ele é o tecido, qual a função dele? É reservar as gorduras, reserva de gordura em suas células, fazendo com que a temperatura corporal, a temperatura corporal se mantenha ali constante. Então, que a temperatura do nosso corpo se mantenha ali constante, certo? E essa gordura acumulada é utilizada na produção de energia, justamente essa energia que nós gastamos no nosso dia a dia. Então, ali, o tecido adiposo, ele tem aí essa função, de reservar essas gorduras das células para que mantenha o nosso corpo, a temperatura do nosso corpo ali legal, semelhante, até porque, então, e diretamente aí essas gorduras aí, acumulada que ele faz, o que é que acontece? Ela é utilizada para a produção aí de energia, justamente essa energia que nós gastamos no nosso dia a dia, certo? Essa é a função do tecido adiposo. E vem por último aí o tecido ósseo. O tecido ósseo aí, ele é responsável pela sustentação e locomoção do corpo, ok? O tecido ósseo, ele é responsável pela locomoção, sustentação e locomoção do corpo. Então, esse foi aí vários tipos de tecido que formam aí o nosso corpo. Cada um tem aí a sua função específica. Prestem bastante atenção na função de cada um que eu falei. E então, se vocês verem o vídeo com bastante atenção, vocês irão responder aí a atividade aí com muito sucesso, tá, pessoal? Prestem bastante atenção no vídeo, nos tipos de tecidos. A definição de tecido é justamente um grupo de células semelhantes que desempenham uma função específica. Então, todos os tipos de tecido, o tecido epitelial, o tecido nervoso, o tecido conjuntivo, o tecido muscular, o sanguíneo, o adiposo e o ósseo, cada um aí tem a sua função específica no nosso corpo, ok? Tem uma parte aí no livro de vocês que eu vou ler, certo? Prestem bastante atenção aí na página 74, aí no último aí no tecido ósseo, uma partezinha que é bem importante aí também. Em nosso corpo temos vários tipos de órgão, ok? Formados por um conjunto de tecido que realiza função específica. Então, como é que eu posso dizer? O órgão é formado por um conjunto de tecido. Órgão é formado por um conjunto de tecido que desempenha uma função específica. Então, chamamos isso de órgão. Quando esses órgãos, trabalham em conjunto, aí quando ele passa aí a trabalhar em conjunto, o nome já muda. A gente dá o nome a ele de sistema. Já forma aí todo o sistema. E o conjunto desse sistema é chamado aí de organismo, é um puxando o outro.
ok? Deixa eu repetir para vocês entenderem melhor. O órgão, certo, é um conjunto de tecido que realiza uma função específica. Conjunto de tecido que realiza uma função específica, eu me refiro ao órgão, certo? Aí vem a outra questão. Quando esse órgão, certo, ele trabalha em conjunto, ele vai trabalhar ali em conjunto, ele já é o sistema, um sistema. E esse sistema é um conjunto, certo, que denomina o nosso organismo, ok, pessoal? Leiam aí que vocês irão entender também, refrescar aí a sua memória do que eu estou falando, certo? Leia com bastante atenção, veja o vídeo direitinho que vocês irão responder. A atividade não está difícil, vocês irão ver aí as imagens dos tipos de tecidos, tem aí no livro de vocês a imagem bem nítidas para que vocês possam responder com bastante sucesso a atividade, ok? Mas por favor, vejam o vídeo, visualizem para vocês. Se tiverem alguma dúvida assim, quem tem meu contato aí até pode então tirar, enfim. Quem não tem, aí pesquisa na internet aí, que a internet é uma das melhores também ferramentas para direto ou indiretamente estar tirando a nossa dúvida. Pergunta o papai ou a mamãe se caso eles souberem, enfim. Mas veja o vídeo, leia o livro quantas vezes eu ver a necessidade para responder as atividades, ok? Um cheiro para vocês, um bom final de semana para todo mundo. E assim, a tia Ju está morrendo de saudade de vocês. Cheiro para vocês, tá? Cheiro, cheiro.